Oi, tudo bem, Boa noite, Marisol? Aline. Tudo ótimo. Um pouquinho ansiosa, nervosa aqui. Eu falei, parece que eu nunca fiz uma live na minha vida, que hoje eu tô aqui nervosa. Nada, você é ótima, os papos com você são sempre muito gostosos. Vamos aproveitar que a gente está no inicinho, quem está aí na live, ó, pega o aviãozinho, já manda para as pessoas aí. Nesse caso, a gente sempre fala assim, manda para alguém que você acha que esse tema vai ser relevante, mas eu Vai acho que o ser propósito de ser importante. feliz para todo mundo é relevante, né? Vou mandar para algumas pessoas aqui Aham. também. Falhou aí um pouquinho? Também vou mandar aqui. Tô enviando para Samanta. Tô A também Samanta fazendo. já tá aí. Samanta tá aí. Então, não, por isso que eu falei, eu vou tirar daqui, porque elas estão aqui na minha lista. Ai, ai, Isso aqui. mesmo. Vamos enviando para o pessoal aí. Vocês também enviem para quem está aí na lista de vocês, que eu acho que é um tema que a Marisol vai falar hoje, que é super. Será que Cortou? foi? Deixa eu ver se foi. Eu acho que eu fechei aqui. Voltou, não voltou? Eu tô mandando aqui para um monte de gente, mas tô te E ouvindo. isso. Está cortando para você, não, né? Não. Tá. Então, também estou mandando para algumas pessoas. Vocês aí, pessoal, mandem também. Que tem coisas assim fantásticas, que eu li o capítulo da Marisol e estou assim, realmente. Eu tô cheia de perguntas para te fazer, viu, Marisol? Ai, meu Deus! Manda as perguntas. Não, tem Pode algumas, são mandar. pouquinhas. Ah, São não pouquinhas, tem mas problema, são não. coisas bem relevantes, assim, coisas que você colocou no seu capítulo que eu achei super interessante. E eu acho que pode contribuir com muita gente a respeito disso. Vai Pode ser perguntar, quem quiser perguntar aí também, que está nos assistindo. Estou aqui para isso, para contribuir. isso aí. Então tá, então vamos começar. Já mandei aqui para as pessoas, Eu também. para minha listinha. E aí eu vou pedir para que você comece se apresentando, Marisol. Acho que assim, o principal, né? Porque tem tanta coisa aí nesse seu currículo que eu não sei se vai dar tempo de você falar tudo, não. Então, Aline, para quem não me conhece, eu sou a Marisol, eu me formei em psicologia, minha base é a psicologia, eu sou psicóloga. E eu vejo que eu tenho um propósito de vida, e eu sempre falo que a minha missão de vida é contribuir com a melhoria da condição humana. E para isso, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, eu sempre busquei muito. Eu falo que eu tenho uma alma curiosa. E sempre fui buscando conhecimento, estudando, muito voltado para essa questão do desenvolvimento humano mesmo. Então, eu fiz a primeira formação, como eu gosto muito de grupos, assim, muito dessa parte organizacional, o primeiro curso que eu fiz foi em gestão de pessoas. E aí depois eu fui fazendo um curso em dinâmica de grupo da SBDG, conheci o coaching, fiz toda a formação de coaching. Aí fiz física quântica para entender, porque eu adoro esse negócio de energia, eu acredito nisso. E como tem algumas pessoas que às vezes não têm, não acreditam na questão religiosa, né? Mas acreditam na ciência e a física traz muito isso, a física quântica. Então, eu fiz da física quântica, fiz constelação familiar e organizacional e me apaixonei por isso. Fiz uma formação em governança corporativa. Então, tudo que eu vejo que está saindo, que é legal, que eu possa trazer para os meus clientes e para a minha vida, porque em todos os processos eu me desenvolvi. Então, até hoje eu faço terapia. Então, assim, sempre eu estou buscando estar de bem com a vida, estar feliz com a vida. Então, essa sou eu, trabalho com desenvolvimento humano e empresarial. Então, trabalho com bastante famílias, também do agronegócio. O meu foco hoje maior, assim, minha maior clientela hoje está sendo o agronegócio, porque eu moro numa região que tem bastante agricultura, que eu amo onde eu moro. Então, mas assim, trabalho. Conta para o pessoal onde você mora, porque o pessoal que está entrando na live, o meu pessoal não te conhece. Conta da sua terra um pouquinho aí para gente.
Pois então, eu moro no interior do Mato Grosso, se chama Campo Novo do Parecis, a minha cidade. Meus pais, meu avô, meus pais são um dos fundadores dessa cidade, então a gente tem Oh, muito essa que questão legal. de desbravar, né, de conhecer, de ir atrás. Eu tenho muito, trago muito isso da minha essência, né, familiar. E eu saí, fui estudar, né, fui para fora estudar, voltei. Mas vivo sempre que posso, estou aí por aí fazendo cursos, me desenvolvendo, procurando. Agora, a última formação que eu fiz foi em psicologia positiva. Uhum. E aí foi a minha primeira formação à distância, porque sempre eu gosto de estar lá presencialmente. Então, fiz uma formação em psicologia positiva que foi muito legal, que encaixou com tudo que eu acredito, né? Eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem que ir para a vida, para a felicidade, para buscar algo melhor. E o coach me trouxe isso, a psicologia positiva, né, me trouxe muito isso, porque a psicologia é muito importante. Como eu falei, eu faço psicologia, eu faço terapia, mas ela é bastante voltada para o problema, né? E eu gosto muito de trabalhar com o resultado. Então, eu me Aí encontrei você na juntou as duas coisas. isso, e aí pronto. E aí está aqui eu, né, fazendo as minhas. Estou aqui, e aí aceitei esse desafio de fazer, de participar do livro, né? Inclusive, o tema, o meu tema, o propósito da felicidade, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a comprar a ideia do livro. Eu gostei muito dessa ideia, achei, falei que livro fantástico, né? Mindset da felicidade. Então me conta, Marisol, primeiro, por que que você escolheu esse tema, o propósito de ser feliz? Tem um motivo. Por que que te chamou a atenção? Bem, então, eu sou uma pessoa que eu me considero muito feliz e acredito que as pessoas que me conhecem também me consideram assim. Acho que é muito difícil me ver não estando bem, assim, não estando sorrindo, dando gargalhada, feliz, né, com a vida, com as circunstâncias. E, e eu acho que, assim, na minha vida eu a criei, eu fui me adaptando às circunstâncias que foram acontecendo para estar feliz na vida, né? Para estar feliz. É como a gente falou na sua live, né? A felicidade é é um estado de você estar feliz. E aí, a hora que eu vi esse tema, eu falei, não, eu vou falar sobre isso, porque eu acredito muito nessa questão de propósito, de felicidade. Falei, não, vou falar sobre isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero transmitir para as pessoas, um pouco de mim, um pouco do que eu aprendi, do que eu li, do que eu estudei, do que eu estou vivendo, né? Agora, com a psicologia, veio bem na época que eu estava começando a fazer a formação em psicologia positiva. Falei, nossa, tem tudo a ver com isso, com o tempo. Falei, então é aí que eu vou estudar, sobre isso que eu vou falar. E aí, Marisol, eu li no seu capítulo e aí eu achei várias coisas muito legais e algumas comparações. Aí você fala do programa do ego, né? Da felicidade, você faz uma associação e aí você fala do interno e do externo. Fala um pouquinho disso pra gente. Tá, então assim, todos nós nascemos com um propósito de vida, não um propósito de alma. Todos nós. Quando nós nascemos com aquilo. Só que com a nossa convivência com a sociedade, com os nossos pais, né, com os nossos pares, na escola, nós vamos transformando esse propósito de alma, vai como se criando uma, uma máscara ali, né? Vai se escondendo diante de tudo que a sociedade impõe, que os nossos pais impõem. Então, na verdade, quem fala do propósito do ego é Siribaba, né? Ele fala no livro dele sobre a questão do propósito do ego. E o que seria o propósito do ego? É esse propósito que foi transformado, né? Esse propósito que era interno, que foi transformado em algo externo. Então, que a sociedade traz, olha, você deve ser médico, porque médico ganha dinheiro, né? Ah, você deve... Tudo que a sociedade vai impondo vai te tirando aquilo que é o seu propósito de alma. Então, o Siribaba, ele chama isso de propósito de ego, né? Então, o propósito de ego é um propósito externo. Então, é como se a gente fosse como a casca de uma fruta, sabe? Então, é isso. Nós somos a fruta ali dentro, mas aquela casca é o propósito do ego.
Que são aí é porque você. Eu ia até te perguntar sobre a casca da fruta mesmo. Que eu achei fantástica essa comparação do ego, né? Porque no início, quando a gente nasce, é como se a gente tivesse um propósito interno, e aí a gente cria o propósito externo a partir das interferências do meio. Que a gente está, né? E aí você fala sobre a gente resgatar o nosso propósito. Aí é resgatar o nosso propósito interno. Isso, isso. Seria você olhar para o propósito interno. Porque o que acontece? E o que acontece na nossa sociedade, né? Então, com esse propósito, essa casca, as pessoas vão buscando. Ela é como se ela criasse um vazio. E ela vive buscando, nós, né, vivemos buscando algo além. Então, buscando um amor mais perfeito. Aí tem pessoas que entram no alcoolismo, que entram na droga, que entram nos vícios, que entram nas dependências, né, que foi falado aqui na nossa live. Por quê? Porque ela não consegue entender qual que é o seu próprio propósito, o seu propósito de alma. E isso gera um vazio, gera uma necessidade, sempre uma necessidade de algo a mais, de algo diferente. E aí, quanto mais eu busco, quanto mais a pessoa busca conseguir atingir esse propósito externo, mais difícil é para ela, e mais esse vazio vai acontecendo, e mais ela vai se tornando dependente de outras pessoas, ou buscando algo que não vai trazer a felicidade, né? Que não vai conseguir trazer essa felicidade. Então, isso significa que a gente, para encontrar a felicidade, a gente primeiro tem que ir em busca do nosso propósito interno, seria isso? Com certeza, com certeza. Então, para você conseguir ser feliz, você tem que entender o que é a sua missão de vida, para que você veio, né? Entender de onde que você veio, por que você veio, o que te causa aquela chama que você faz e não vê o tempo passar, que você faz e a coisa te borbulha por dentro, né? O que te torna uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais realizada na vida mesmo. E aí a gente pode dizer que existe felicidade plena? Acho que felicidade plena não existe. Para mim, a felicidade é uma construção. Você pode, sim, estar sempre feliz. Eu vejo que eu realmente sou um exemplo disso. Assim, eu estou feliz na vida, mas não é uma felicidade plena. Amanhã pode acontecer alguma coisa e eu ficar triste, né? Esses acontecimentos do nosso cotidiano que você escuta cada coisa... você, nossa, se choca com as mortes que estão acontecendo, com as doenças, né? Então, assim, você não fica feliz o tempo todo, né? Não tem como você viver na plenitude da felicidade. Algumas perguntas que eu estou te fazendo são perguntas que eu estou vendo aqui também, inclusive, né? E aí, complementando, já complementa o seguinte, uma outra pergunta da mesma pessoa, inclusive, que fala que, então, nós temos momentos de felicidade, né? É o que a gente conversou na semana passada. É igual a gente não é triste, a gente não é feliz. Aí a gente tem que procurar o nosso estado, seria isso, né? Sim, E para buscar esse estado de felicidade, existe muitas coisas que podem ser feitas que podem ajudar você a estar mais feliz na vida. Muitas coisas. Porque buscar uma felicidade plena, aí a pergunta não seria uma forma de evitar uma possível frustração? Eu acho o seguinte, não sei quem perguntou, mas assim, a busca de uma felicidade plena pode te causar frustração. É isso mesmo. Eu entendi que foi isso que a pessoa quis dizer, que essa busca de felicidade plena traz uma certa frustração. Exatamente, porque essa felicidade plena não vai existir. E aí, a hora que tiver uma coisa triste, a pessoa pode deprimir muito, né? Porque, né? Frustrar muito porque teve uma tristeza. Então, não existe isso, né? Vai haver momentos não tão bons assim na vida, mas vai depender muito de cada pessoa, de como ela vai lidar com aquela situação na vida. Então, uma pessoa que ela tem claro o seu propósito, que ela vive o seu propósito, vai ser muito mais fácil dela lidar
com esse problema, né? Com essa situação triste, ruim, ela vai passar por isso de uma forma mais tranquila do que uma pessoa que às vezes não sabe o seu propósito, que está perdida, que não está bem consigo mesmo. Então, assim, uma faísca vira um incêndio para uma pessoa que não está bem com o seu propósito. E um incêndio pode ser uma faísca para quem está bem com o seu propósito, entendeu? Mais ou menos isso. Mas que não, tipo assim, é nesse sentido. A pessoa que está mais feliz, que consegue estar mais alinhada com o seu propósito, ela se frustra menos, com certeza. E aí você fala sobre esse alinhamento, né? Então, como que uma pessoa que está vivendo um estado, às vezes, um momento infeliz, está insatisfeita, por exemplo, às vezes, com a vida que está levando ou com a carreira que está levando, como que ela faz para alinhar esse propósito externo com o propósito interno? Então, assim, o que eu acho? A primeira coisa que a gente entende que precisa, eu como psicóloga, né, como coach, como consteladora, alguém que está na área de desenvolvimento humano, primeira coisa que eu entendo que a pessoa tem que fazer é se autoconhecer. É o autoconhecimento. Não tem outra alternativa, né? Não tem outro caminho. E é incrível como tem muitas pessoas que resistem ao autoconhecimento, né? Então, assim, é isso, é você olhar, é você buscar o autoconhecimento, que inclusive vai ser falado na nossa live dia 23/7. Vai ser falado sobre autoconhecimento, então assista. E assim, então o autoconhecimento, ele proporciona essa redescoberta de você, né? Essa descoberta de você, do seu propósito. Quando você consegue, né? Quando você consegue se autoconhecer, consegue entender o seu propósito, resgatar isso, você consegue viver com mais leveza, com mais tranquilidade. E com certeza isso vai ajudar muito mais onde você está trabalhando, o que você está fazendo, né? De repente, aquilo que você está fazendo pode até, sim, ser algo que vai te trazer um benefício, um bem-estar, uma felicidade. Eu falo sempre assim, que tem uma estatística que fala assim, eu não sei, eu sei que eu li isso em um livro, que fala que nós somos 90% adaptação e 10% vocação. Lair Ribeiro, eu li no livro de Lair Ribeiro. Então, nós somos 90% adaptação e 10% vocação. Então, se eu, eu entendo a minha vocação, eu sei aquilo, mas eu posso me adaptar, eu estou feliz com a minha vida, eu posso conseguir me adaptar ao que o externo vai me trazer. E assim, o legal disso é que assim, quando eu consigo alinhar o meu propósito externo com o meu propósito interno, eu consigo me sentir completo. Então, os dois são importantes. Porque a gente não pode negar, falar assim, o propósito do ego é ruim. Não, ele é necessário, porque a gente vive numa sociedade. Nós não somos seres... falamos isso também na sua, né? Não somos seres que vivem sozinhos. Então, nós dependemos do outro, mas tem que ser de forma saudável. Então, quando eu consigo alinhar esse propósito externo com um propósito interno, aí eu tô gerando e garantindo a alegria, a felicidade. Inclusive, teve uma pergunta assim, a gente pode encarar o propósito como algo nosso? E sim, é o que você acabou de falar, né? Que é o propósito interno. O propósito, né? De alma, o interno é nosso. Isso, é o interno. Externo, que é nosso. Aí fala assim, e aí a gente pode confundir o que nós queremos com o que os outros esperam da gente, com toda certeza, né, gente? Com toda certeza. Porque daí... E aí, dependendo do que você vive, você vai viver, pode viver na expectativa do outro, né? A gente vê muito isso em carreira, né? Pessoas que sofrem transição de carreira porque seguiram uma carreira porque a família é uma coisa, um sonho de família, não tem nenhum médico na família, não tem nenhum advogado na família, ou não tem ninguém com faculdade na família. Então tem muito dessas questões de você realizar, às vezes um sonho não é só dos pais, é da família inteira, né? Sim, perfeito. Então, assim, a felicidade, a gente falando de felicidade, ela só vai ocorrer quando ela vier da alma, mas que tiver
alinhamento com o propósito externo. Mas ela tem que ser o seu propósito, não só o propósito do outro. Porque senão vai acontecer isso. Você vai... E que bom que algumas pessoas mudam de carreira, né? Que elas conseguem descobrir o seu propósito e mudam. Né? Porque tem gente que às vezes passa a vida inteira infeliz. Né? Não está feliz. Ou você pode ressignificar, que nós vamos falar sobre isso, e transformar aquilo que não está tão bom em algo muito bom, né? E fazer dos 10%, os 90% aí, que é muito mais, né? E ser feliz. Igual a Débora falou, que às vezes a gente busca a felicidade no outro, né? Então, ela deve ser buscada dentro de nós. E a gente falou isso semana passada, né? Que é causar uma certa dependência da outra pessoa. Né? Ser feliz ou fazer e deixar de fazer algo baseado em outra pessoa. Jogar essa responsabilidade para o outro, né? Que daí não gera felicidade nem para si e nem para o outro, né? Porque é todo o sistema ali que vai se prejudicando e não ficando bem. Desalinhado, né? Desalinha. E assim, sabe qual que é o interessante? Que a partir do momento que você consegue ter consciência, né? De qual que é a sua missão de vida, do que você tem que fazer, de qual que é o seu propósito de alma, você consegue dar um fluxo natural para a vida. E aí, surpreendentemente, o que acontece? Nós passamos a realizar tudo aquilo que a gente desejava, que era o nosso propósito externo. Então, entende? Então, quando você consegue isso, você vai conseguir naturalmente conseguir aquilo que o propósito externo espera. Então, aquilo que o pai... por que o pai quer que faça medicina? Porque, estamos falando aqui, porque ele quer que alguém tenha sucesso, que ganhe dinheiro. E aí, depois, quando você consegue entender, você pode até na medicina ou em outra profissão ter sucesso, ganhar dinheiro. Fica mais fácil, fica mais leve. E aí você realmente consegue ser verdadeiramente feliz naquilo que você realiza, na vida, naquilo que você faz. E falando ainda em profissão, Samantha, nós como pais, eu, por exemplo, né? Agora eu vou falar para mim que eu tenho filhos adolescentes, por exemplo. Os meus filhos falam para mim assim, mas eu não quero fazer faculdade. E é uma coisa que a sociedade traz pra gente. Né? Na verdade, você acredita que não? Porque eu fiz a faculdade de Direito porque era o que meu pai queria que eu fizesse. Ele que me levou para fazer a inscrição. Porque eu queria ter feito psicologia. E eu acho que isso foi um impacto para mim. Quando eles falaram que não querem fazer faculdade, não foi um impacto para mim por causa disso. Porque é uma coisa que eu coloquei, e é uma coisa que eu não vou fazer com os meus filhos, é obrigá-los a fazer uma faculdade ou até uma faculdade que não queiram fazer. Perfeito. Olha, isso é uma coisa assim que eu tive que, pelo meu histórico de vida, eu entendi que a única solução para mim era estudar. Então, dentro disso, é uma coisa que meu autoconhecimento era a única solução na minha vida, era estudar, porque senão eu ia viver naquele tipo de vida que era uma vida mais simples, né? Mas eu não queria aquilo, eu queria ter uma vida diferente. Então, eu entendi pela minha mãe, pelo meu pai, assim, mais pela minha mãe, que me incentivava muito, você tem que estudar, tal. Mas, com o decorrer da vida, né, a gente vê que tem muitas pessoas que têm muito sucesso porque elas encontraram o propósito da vida delas sem estudar. Na verdade, é assim, sucesso. Sem estudar numa faculdade. Porque estudar a gente estuda o tempo inteiro, né? Ou com a experiência de vida. Então, assim, eu vivo num lugar onde tem muitas pessoas muito bem-sucedidas e são analfabetos, nem sabem escrever direito, estudaram só um pouquinho. Eu sou casada, o meu esposo, ele não tem faculdade, ele tem... Meu também não. Então, cara, é um super empresário. Então, o meu também. Então, o meu também é assim. Então, assim, tem a minha avó... Mas isso, igual, por exemplo, o seu marido, que é um super empresário e não tem uma faculdade. O meu também, nessa mesma situação. Mas eu vejo, por exemplo, que o meu marido, ele estuda o tempo inteiro. Porque ele faz a análise de cada... Ele estuda o mercado, como que tá. Já mudou diversas vezes a linha dele, né? É uma forma de estudo. Não, com certeza. Né? Então, aí a gente às vezes fica muito presa, né? A esse propósito externo, que você tem que estudar, que você tem que se formar. Não que não tenha, é isso que a gente tem que, né? Não que não seja. Mas assim, qual que é o seu propósito de vida, né? Onde você quer ser o quê? Quer ser bailarina, né? Quer ser
Na verdade, eu penso, ô Marisol, que com 17 anos, penso eu, a maioria das pessoas que fazem faculdade, grande parte, né? Maioria não, grande parte das pessoas que fazem faculdade aos 17 anos, ou ela dá investida em outra área, faz uma pós numa área diferente, ou mesmo vai fazer uma segunda faculdade lá para os 30, 40 anos. Então, talvez essa pressão, hoje eles falam que não, mas daqui, sei lá, 5, 6 anos, talvez eles achem necessário, né? Talvez pela profissão que exerçam, pode ser que isso venha a ser necessário na vida deles em algum momento, né? Ter um curso superior. Uma coisa que eu falo é o seguinte, não pode ser preguiçoso. Né? Nem para estudar e aprender e nem para trabalhar, né? Porque isso aí eu acho que é fundamental e complementa o ser humano. Ou eu tô errada? Não, tá certa. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, o propósito, que a gente está fugindo um pouquinho. Então volta. Mas faz parte, né? Essa parte da. Mas faz parte. Vi uns comentários aqui, falei, vamos voltar aqui para o propósito de ser, mas não deixa de ser, né? Porque o propósito, a profissão, por exemplo, eu acho que é uma coisa que pega muito, porque a pessoa desalinha do propósito dela. Sim, com certeza. Né? Eu sei que tem um monte de professores aqui nos assistindo, que uma escola aqui do Jardim das Palmeiras, a Escola Jardim das Palmeiras, eles promoveram, falaram para os professores assistir como uma forma de formação mesmo a nossa live. E assim, eu vejo isso, quanto é importante, por exemplo, o professor estar alinhado com o seu propósito dentro da sua carreira. Ô, Marisol, só um minutinho. A Débora está dizendo que está travando. Será que está travando para todo mundo, pessoal? Ela falou assim que é um tema um assunto tão bom e que está travando. Aí a gente precisa saber. A Samanta falou que a conexão tá ok. Talvez seja a sua, Débora. Desculpa te cortar, era só porque tem gente que quer ouvir Sim, você tá falando. E assim, então, como é importante a gente falando de carreira, né? Estar alinhado, porque você sabe quando você está alinhado ao seu propósito, você sente amor, as pessoas que estão à sua volta sentem que aquilo que você faz é produtivo, né? Fala assim que quando nós estamos alinhados com o nosso propósito, nós somos condutores de amor. Nós conseguimos cumprir com a nossa missão de vida. Então, muitas vezes, se você às vezes não está conseguindo cumprir com aquilo que você deve fazer, com o que você precisa, né, com aquilo que seria da sua alçada, vamos supor, que não está dando certo, você precisa fazer essa avaliação se você está dentro do seu propósito mesmo, se aquilo que você está fazendo tem a ver com o seu propósito de vida. Né? Porque, assim, o que eu vejo? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com não satisfação pessoal em relação à sua profissão, mas tem a ver com isso, porque não foi manifestado o propósito dela. Ela não consegue conduzir aquilo com amor, não consegue cumprir com a missão dela de vida. E aí é difícil crescer, é difícil ter felicidade, ter prosperidade. E teve uma pessoa que falou, porque às vezes, Marisol, só pra gente, às vezes, alinhar uma pergunta que teve aí. Identificar o que é propósito. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, a gente vira e fala assim, está desalinhado com o propósito e a pessoa não entende. O que é alinhar o propósito? Alinhar o propósito seria assim, como eu falei, a gente nasce com um propósito de alma, né? E a sociedade, ela coloca um propósito de ego. Né? Aquele propósito que é o externo. Tem um propósito interno e tem outro propósito externo. Quando eu consigo alinhar o meu propósito interno, aquilo que eu nasci, mas isso é difícil, então talvez eu tenha que buscar o autoconhecimento, né? Eu tenho que buscar, porque às vezes não é tão simples, eu tenho que me cavocar, entrar, olhar, ver a minha história, ver a minha essência, ver, né? E aí, por exemplo, eu tenho um exemplo claro, assim, que eu tenho descoberto há pouco tempo em terapia. E assim, minha mãe sempre falou assim, que quando ela engravidou de mim, ela falava, todo mundo falava assim, essa menina veio para te ajudar. Essa menina veio para te trazer, para melhorar, né, a situação. Por que será que eu caí na psicologia, né? Melhorar as famílias, melhorar as empresas. Então, assim, era o meu propósito. Eu já vim, né? Eu fui concebida pensando nisso. Minha mãe morava em fazenda, sozinha, e falava assim, não vai ser alguém que vai estar junto comigo, vai, né? Então, assim, isso já vai trazendo. Então, e eu descobri isso que estava alinhado
Só que eu tive a sorte de, na vida, no decorrer da vida, ir para uma profissão que estava alinhada com o meu propósito. Então, pode falar. Pode A falar. gente pode dizer, então, que o nosso propósito seria a nossa essência, a gente pegar a nossa essência e colocar em algum lugar, porque senão a gente estaria indo contra o nosso propósito. Sim, isso, a nossa essência. Para que eu vim e aí tem uma pergunta que é... Aí eu vou mudar um pouquinho a pergunta, que é o seguinte: qual que é a diferença de propósito e projeto? Porque a pessoa perguntou se é a mesma coisa. Não, tem uma diferença. Não é a mesma coisa, totalmente diferente. Não é que é totalmente diferente. Propósito é aquilo que você nasceu para aquilo. Projeto é um sonho, é uma meta, é algo que você se planeja para aquilo. Que você pode alcançar com o seu propósito ou sem estar só com o seu propósito externo. Aquele projeto você pode alcançar. Só que assim, para você alcançar esse projeto, é mais fácil se você estiver alinhado o seu propósito interno com o seu propósito externo. E a gente pode dizer, né? que o projeto ele pode ter um fim. O nosso propósito a gente leva por toda a vida, né? Por toda a vida, exatamente. O propósito ele pode chegar ali, eu tenho que fazer outras metas, outros propósitos para continuar, né? Exatamente. E aí você fala das forças de caráter, né? Para melhorar e para prosperar. E é claro que não dá tempo de falar de todas, que você citou que são 24 forças de caráter, né? 24? Então, assim, por que eu trouxe esse tema? Porque a psicologia positiva, ela tá vindo com muita força. Na verdade, a psicologia positiva é a base do coaching, né? Mas eu acho que os psicólogos, como às vezes demoraram um pouco. Igual o coach hoje já é reconhecido pelo CRP, desde que você seja coach para psicólogo, né? A profissão de psicologia reconhece. A mesma coisa, eu vejo que demorou muito a psicologia positiva, a psicologia, introduzir a psicologia positiva. Eu falo assim, por que na minha faculdade não tinha essa matéria, né? Eu fiz a UFMS, na época que eu fiz, não tinha. Mas por que não tinha? Isso aí é o que eu penso, né? Isso aí é o que eu... E aí, um psicólogo, que é o mais famoso deles, Mark Seligman, e um outro psicólogo, Christoph Peterson, eu acho que é o nome dele, não sei pronunciar direitinho. Eles, nos estudos deles, em várias regiões, com várias empresas, eles foram entendendo que todos nós temos aí algumas forças que são propulsoras. Então, que eles chamam assim... Nos estudos deles, que vai ajudar aí a pessoa a estar ou não com o seu bem-estar, com felicidade e com bem-estar. Então, eles dividiram em 6 virtudes. A primeira coisa são 6 virtudes. E quais são essas 6 virtudes aí? Sabedoria, coragem, humanismo, justiça, temperança e transcendência. Então, todos nós temos essas virtudes. Eles categorizaram dessa forma. Quando você não vive a sua virtude, quando você não consegue se conectar e viver com uma dessas virtudes, que é para mim a mesma coisa que propósito, né? Que é o seu um desses. Você acaba se frustrando, sendo infeliz. E dentro dessas virtudes, eles subdividiram 24 forças. E essas 24 forças de caráter. Então, dentro dessas forças de caráter, existe muitas coisas. Por exemplo, uma delas é a curiosidade. E claro que eu me encaixei nessa e fiz um teste. Existe um teste no VIA, né? Que são pessoas que estão sempre na busca. A curiosidade é uma das forças de caráter. Então, tem pessoas que têm, dependendo... Tem várias aí, são 24 forças de caráter. Então, quem tiver interesse, é só entrar, psicologia positiva, Martin Seligman, forças de caráter, virtudes, você vai achar um monte de coisa. Inclusive, esse teste no VIA, que tem um teste que fala qual é as suas forças de caráter, que eu até indico no meu capítulo. Por quê? Quando você entende qual é a sua força, né? Quais são as suas virtudes, e aí você tem que ver, olha, eu tô alinhado com essa minha virtude? Não tô. A segunda virtude minha, se não me engano, faz tempo que eu fiz, mas assim, tinha a ver com amor, com laço. E aí eu fiz, olha só, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar, né?
trabalhar para ficar mais com aquelas pessoas que eu amo, né? Então, assim, preciso estar, isso não tá legal dentro das minhas, dentro do meu propósito de vida. Então, eu preciso me alinhar para estar mais perto das pessoas que eu amo, que fazem a diferença para mim na minha vida. Uhum. E aí, o Marisol, só voltando um pouquinho, porque ficou uma dúvida da diferença entre os propósitos que a gente falou no início. Eu acredito que seja a dúvida seja sobre o propósito interno e o externo. Você explicar um pouquinho essa diferença, porque eu acho que ficou uma dúvida aí. Entre propósito interno e externo? Acredito que sim. A pessoa não citou quais os propósitos, mas ela falou assim, qual a diferença entre os propósitos que vocês citaram no início? Nós citamos o propósito interno e externo, né? Então, é isso? Então, o propósito interno é aquele que vem da alma, que você nasceu para aquilo. É aquilo que você nasceu, que é a sua essência. E o propósito externo é aquilo que a sociedade, que os pais vão introduzindo. Então, como a gente explicou, é como se fosse uma laranja. Nós temos o propósito interno, que é lá o suco da laranja, né? Aí a casca seria o propósito externo. É aquilo que vai. E aí, como você não consegue encontrar, você não deixa sair esse suco facilmente, você pode se frustrar, ficar triste. Essa é a diferença. O interessante é você alinhar o propósito interno com o externo. E aí, isso vai te gerar muita felicidade. Isso. E pelo fato de ter essa proximidade entre o interno e o externo, essa linha pode ser considerada muito tênue e se confundir em algum momento? Assim, eu vejo assim que o propósito interno é aquele. Eu não sei qual que é. O meu propósito interno, eu vejo que hoje é melhorar a constituição das pessoas, né? O meu. Cada um vai ter o seu. E aí, quando eu faço a minha profissão que eu faço, eu consigo alinhar. Então, fica nessa linha, né? Mas, assim, não dá, eu acho, muito para confundir uma coisa de outra, né? Porque a sociedade, ela vai impondo um monte de coisa. O que você tem aqui é só seu. Que aí você tem que... eu acredito que a pessoa fez essa pergunta porque, às vezes, ela pode se confundir e ficar na dúvida se ela está dentro do propósito... interno dela, se ela está confundindo, se ela está deixando que as interferências modifiquem, por isso que eu acho que talvez a dificuldade em distinguir o que é interno e o que é externo. E aí é interessante que a Samantha falou assim, do filme Kung Fu Panda, né, que o filme ele explica bem isso, né, que o guerreiro que estava escondido lá atrás dos pratos de macarrão, de comida lá, né? Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir, e é bem isso mesmo, né? Quando ele se conhece, vê o potencial, o propósito interno dele, aí ele... que ele sai. Então, assim, exatamente. O interessante é para quem tem muita dúvida, é buscar o autoconhecimento. Né? É buscar algo que vai te trazer um conhecimento melhor sobre você mesmo. E aí você vai saber se você tá ou não fazendo aquilo. Mas assim... Você está feliz? Você é realizado com o que você faz? O que você está fazendo? Tipo, passa as horas, você nem vê. Você quer ficar ali? Com certeza, isso está indicando que você está alinhado. Agora, você é uma pessoa triste, vive desanimado, desmotivado, reclamando, sem energia. Tem que olhar, porque tem alguma coisa que não pode não estar legal aí. E é importante também a gente saber qual o significado, que é isso, uma coisa que você coloca no livro também, porque às vezes a pessoa acha que tem que estar alegre o tempo inteiro, né? Qual que é o significado de felicidade? Isso é importante as pessoas terem esse conhecimento até para conseguir se alinhar aí no propósito de ser feliz. Então, assim, a felicidade existe vários significados, né? O dicionário traz um significado, né? Um estado. Como eu coloquei aí no livro? Eu nem lembro como eu coloquei no meu capítulo. Você fala que é uma sensação de satisfação plena, um estado de contentamento. É um estado de contentamento. Isso, é um estado de contentamento. Um estado de contentamento. É o que você acabou de falar. Você está feliz.
feliz com o que você está fazendo, está satisfeito, né? Ou está reclamando de tudo, está sem energia, né? Então, o significado que você colocou é esse. É um estado de satisfação. Aí é a autoanálise de novo, né? Que a pessoa tem que fazer. Então, Né? e aí se você está nesse estado de satisfação, você provavelmente está mais alinhado com o seu propósito, né? Porque, assim, o interessante, que assim, eu acho que a felicidade, se a gente for pensar, é sem dúvida esse estado, né, de plenitude, de estar bem, é a maior busca do ser humano. Eu acredito que tudo que a gente faz é para buscar estar feliz. Pelo menos a maioria das pessoas que são saudáveis, né? Elas vão buscar ser feliz. E assim, eu tenho algo que assim, que eu cresci com isso. Como eu morei sempre, quando meus pais vieram fundar essa cidade, foram dos fundadores, nós morávamos em fazenda e na época não tinha televisão, não tinha nada. Existia um programa que se chamava tipo uma televisão, mas da rádio. Era Rádio Nacional o nome, e tinha um programa da Tia Leninha, onde contava a história da Poliana. E eu tinha 6 anos. Era isso que eu ia te falar agora, porque me trouxe boas lembranças a Poliana, as histórias da Poliana. E aí, Aline, eu escutava essa história, contava a história da Poliana. E a Poliana, ela jogava o jogo do contente. O que é o jogo do contente? Tudo que acontecia com ela de ruim, ela tentava transformar aquilo em algo positivo, em algo bom, em algo que tivesse um significado bom para a vida dela. E eu cresci com isso mesmo. Então, tudo que vinha acontecendo na minha vida, ou eu queria uma coisa, mas eu não podia aquela coisa, então eu buscava jogar o jogo do contente e conseguia ressignificar aquilo para que aquilo não me deixasse triste. Então, por isso que eu falo que é um estado, que é você, tipo assim, ok, eu faço uma escolha. A minha escolha é entender que isso não dá, ou não é possível, um dia eu vou conseguir. E assim eu ia jogando o jogo do contente. Então, isso é uma coisa que todos os meus treinamentos, formações, eu falo para as pessoas, joga o jogo do contente, começa a ressignificar, ressignifica as situações, os fatos, né? Para que você traga mais felicidade para sua vida, para que você esteja mais alinhado com o que é bom, né, dentro da vida. As pessoas estão amando aí relembrar o jogo do contente da Poliana. E recentemente eu vi uma série que me lembrou muito a Poliana, que chama N com E. E ela é meio não é parecida, não lembra assim o jeito de levar a vida, de ser. Ela ressignifica em muitos momentos a vida dela, as coisas ruins, ela tenta sempre buscar um caminho meio parecido com o que a Poliana fazia. Exatamente. Tem um estudo de Garden, eu acho que deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Mas, enfim, ele fala, esse livro, ele fala assim, que nós somos como um aparelho de celular. Né? Até eu coloco isso no livro. Coloca, É isso. Nós somos como um aparelho de celular. Quando a gente compra o aparelho, ele vem com a sua formação exata. Mas com o uso, né, a gente vai mudando a configuração de fábrica dele. E chega um momento que, às vezes, ele para, ele trava. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restaurar a configuração desse celular. E, restaurando a configuração, ele pode voltar ao seu normal. Acontece a mesma coisa. Nós nascemos com uma configuração de fábrica. Mas a sociedade, a vida, os nossos pais, os responsáveis, vão introduzindo aí outras coisas que vão desconfigurando aquela configuração original. Só que nós, seres humanos, a gente não tem como ir lá e resetar tudo o que aconteceu, né? Isso não é possível. Então, o que é possível fazer? É dar um novo significado para isso, é ressignificar. Então, ele fala sobre isso que a Poliana fazia e ele traz isso na teoria. Né? Então, nós precisamos... E ele faz um jogo, é muito legal. Assim, ele faz, é tipo agora eu não lembro o título desse livro. Mas, enfim, ele mostra como que a nossa capacidade de ressignificar muda tudo. Então, cria novos paradigmas. A partir de uma nova percepção, a gente muda. Né? Então, isso é jogar o jogo do contente. Né? Quando eu ressignifico... Pode falar, pode terminar. Então, é isso. Quando eu ressignifico, eu estou jogando o jogo do contente. Eu estou transformando aquilo que não é tão bom em algo melhor, mais positivo.
Uhum. A gente pode dizer, por exemplo, quando você faz essa comparação com o celular, que é como se a gente fosse instalar novos programas, essa ressignificação. Tipo Isso, assim, esse é. programa está travando, deixa eu buscar uma versão melhor ou um outro programa que me traga as mesmas, né, ou funções até melhores. Na verdade, quando a gente pensa no computador, né? Você vai Aham, colocando coisa, uma hora ele entendi. trava. Você tem que levar lá No no técnico. técnico para ele resetar, reconfigurar e pronto. Aí volta tudo e você tem que instalar tudo de novo. Isso eu acho que é o nosso autoconhecimento, né? Então, Aham. assim, chega uma hora que é preciso, né, a gente olhar e ver o que está acontecendo, que tem a ver com o autoconhecimento, mas com as coisas que já passou, que foi trauma, que foi qualquer coisa que passou, mas que não fez tão bem assim e que está nos travando, né? Existe o ressignificar isso traz uma leveza, mais felicidade. E daí, para isso, existem várias coisas, né? Por exemplo, como a gente falou na nossa live, a constelação é uma técnica que mostra ali a pessoa, pá, olha. No momento que ela olha o que está acontecendo, ela fala assim, nossa, é isso. Ressignifica aquela situação Uhum. e vai para a vida. Né? A terapia, você está falando, nossa, eu entendi porque eu ajo assim, ai, porque lá eu fazia isso, agora, pá, ressignifiquei, aquilo já passa a ter um outro sentido para mim, né? Uhum. E aí eu consigo fluir de novo. Uhum. Porque a gente pode dizer que essas coisas trazem travas, né? Essas que não estão Sim. ressignificadas, nos travam em determinados processos da nossa vida, né? Aline, tudo. Assim, ó, não adianta se iludir. Qualquer coisa que acontece que te causa algum trauma, algum dano inconsciente, trava as coisas na vida. Tô falando, eu sou psicóloga, eu faço terapia. E tem coisas que, às vezes, alguns sentimentos, algumas situações que você fala, meu Deus, isso não é possível eu estar sentindo isso. Você vai investiga, investiga, investiga e você, pá, entendi. Depois que você entendeu, foi, né? Uhum. Fluiu e vamos ser felizes, né? Vamos, ok, para com isso. Segue vida. Ô Marisol, você falou lá no início de algumas pessoas que têm um pouco de resistência com o autoconhecimento e tal. E aí desalinha do propósito, né? Do seu propósito, e tem certas dificuldades. E você, como você tem esse propósito de ajudar e desenvolver as pessoas, quando você vê isso acontecer, qual que é a forma que você conduz? Isso te dá um formigamento lá dentro? Como é? Quando eu sinto que tem alguma coisa Quando você travando, percebe que as pessoas, por exemplo, têm algumas travas, têm algumas dificuldades, precisariam se desenvolver nessa área, ter um autoconhecimento, desenvolver nesse ponto, e que ela tem uma resistência. a Como isso, quebrar essa resistência? Ou não, tem que esperar a pessoa mesmo se ligar que isso precisa olha, acontecer? eu, Marisol, pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito, assim, pabufa, entendeu? Com certeza eu já vou lá e já vou falar o que eu penso, o que eu acho. Mas se a pessoa não quer receber, não aceita, aí é no tempo dela, aí eu deixo pra lá, entendeu? Mas eu jamais vou passar por uma pessoa, por uma situação sem me posicionar. Isso vai ser muito difícil, isso é meu, né? Eu não vou conseguir. Se tem alguma coisa que não tá muito certa, eu vou querer me posicionar de alguma forma. Agora, por exemplo, quando é um cliente meu que vem aqui, eu já sei que se ele está vindo aqui é porque ele quer algo, mesmo que não Sim, vale para mim. aí a Né? pessoa já está um pouco mais aberta, mas às vezes acontece comigo pessoas muito próximas de mim que eu vejo um estado de sofrimento e eu falo assim, gente, fico pensando, né, cá com meus botões, olha para dentro de você, tem alguma coisa aí dentro aí que precisa, é o que você falou lá no início, dá uma cutucadinha, uma futucada, mas as pessoas têm uma resistência muito grande que eu não posso tocar no interno e nem voltar, tocar no passado, né? E a gente Assim, falou isso semana passada, que não se cura uma dor sem acessar a dor. Como que você faz isso? Tem jeito? não, não tem jeito. É o que eu sempre falo, é como um câncer. Como que você vai curar um câncer se você não fazer um tratamento, não, sei lá, ou fazer um tratamento, ou rezar, ou ter muita fé, qualquer coisa, mas você tem que ter uma ação. Se você deixar ele lá, vou deixar aqui. Ele só vai se expandir, né? Ele só vai. Ou você tem que ter.
tratamento, você tem que ter muita fé, né? Ou você tem que ter os dois, mas alguma coisa você tem que estar fazendo. Então, Olha só. A Samanta perguntando, né? Como quebrar essa resistência ao autoconhecer-se? Sabe o que eu acho? Sempre que eu falo assim, tem pessoas que ela só vai. Sabe quando que vai quebrar? Quando ela chegar no caos. Não é? Sabe a teoria do caos? Então, é muito se a pessoa, se você fala, ela não quer, o dia que ela sofreu um alto impacto aí na vida e vê que a vida, aí ela vai buscar ajuda. E tem gente que nunca vai buscar ajuda. Né? Tem a metáfora do cachorro. Não sei se você já ouviu a metáfora do cachorro deitado na tábua de pregos. E aí o moço fica bastante incomodado com o cachorro deitado na tábua de pregos. Aí o dono do cachorro, resumindo, né? O dono do cachorro, o moço chega pro dono do cachorro e fala, mas ele tá deitado, tira ele de lá. E o dono do cachorro vira e fala assim, não se preocupe que na hora que doer o suficiente, ele levanta. É mais ou menos isso, né? É isso. É isso. Porque não tem. Então, assim, por isso que eu falo muitas vezes... Assim, é muito bom quando a coisa está no caos. Chegou no caos, aí as pessoas vão se atentar para resolver, para sair daquilo. Daí ela vai buscar o aprendizado, né? Ou vai pela consciência ou vai pela dor, né? Ou vai pela dor. Exatamente. Exatamente. Olha, eu tô vendo aqui que a gente tá com 10 minutinhos só e tem tanta coisa legal para falar. Então fique à vontade que eu vou ficar agora sem fazer pergunta. Pode Não, mas se tiver alguma coisa, podem falar, assim, muito. Mas, assim, eu acho que eu queria só, assim, pontuar algumas coisas que a gente não pode deixar de falar né, em relação ao propósito de ser feliz mesmo. Então, felicidade e propósito, então, eles vão sempre andar juntos, né? Quando eu consigo estar em sintonia com o meu propósito, eu consigo estar feliz. E eu sendo feliz, eu consigo cumprir com o meu propósito. Então, uma coisa está ligada à outra. E aí, o que acontece? Existem alguns tópicos, algumas coisas que podem contribuir para que a gente esteja alinhado com o nosso propósito e esteja aí mais feliz na vida. São coisas que eu faço e que eu tenho certeza que isso faz a diferença na minha vida. E assim, eu gostaria de compartilhar com vocês e que assim, os estudos também mostram isso. Então, eu graças a Deus, eu acredito muito em Deus, é que eu tive uma sabedoria de viver de alguma forma antes mesmo dos estudos. Mas os estudos, a leitura, a psicologia, o coach, a constelação, ele vem falando muito sobre muito do que eu vivo. E realmente eu vivo. Eu acho que se eu tiver gente aí me assistindo, que eu não estou acompanhando quem está vendo, pode falar, dar um okzinho que me conhece, que é muito difícil eu não tá bem, não estar feliz com a vida, sabe? E então, algumas coisas que eu busco sempre fazer, que é o autoconhecimento, que a gente já falou. Então, uma dica existe tanto profissional, existe tantas especialidades que pode auxiliar, né? Assim, tem doenças, tem traumas, tem coisas que tem que ser psicólogo, tem que ser uma coisa mais forte, né? Às vezes tem que ser médico, tem que tomar remédio. Tem o coaching para trabalhar, para te ajudar, para ir para a vida. Tem a constelação que vai te mostrar. Tem reiki, tem... Ah, meu Deus, é tanta coisa que existe que pode estar... Eu vi alguém falando aí, numerologia, eu não sei. Vai buscar alguma coisa que te traga o autoconhecimento, alguma coisa que faça sentido para você. Para mim, pode não fazer sentido uma numerologia, por exemplo. Mas para uma outra pessoa faz todo sentido. E ok, vamos lá, vamos fazer, vamos entender e vamos se alinhar. Então, o autoconhecimento é uma coisa. A espiritualidade, que já foi falado na nossa live, que eu achei linda a história das meninas. Então, assim, a espiritualidade, isso é uma coisa que dentro da roda da vida, nós todos trabalhando muito com isso, é importante você ter uma espiritualidade, né? Ser espirituoso, isso vai te auxiliar no propósito de alma. Não necessariamente isso significa que você tem uma religião ou ter algo assim, mas você ter desenvolver essa espiritualidade, que isso vai te alinhar ao seu propósito de alma. Ser grato. Vai ter um capítulo, se não me engano, só sobre gratidão. Perfeito. Então, a gente precisa ser grato na vida. Quanto mais eu sou grato, mais eu recebo. Quanto mais eu sou ingrato, mais infeliz eu sou. Pessoas ingratas são infelizes. Pode ver, se tem alguma pessoa, pode ver, é infeliz, não está sendo grata com as coisas que ela está recebendo. Outra coisa que a gente falou muito, ressignifique, né? Joga o jogo do contente.
Perdoe. A vida é feita de momentos bons e ruins, né? Não tem isso. Então, perdoe, ressignifique, transforme o seu pensamento, né? É importante transformar esse pensamento. O que eu estou sentindo? Ressignifique. Meditação é uma coisa que eu não tenho feito muito, tenho dificuldade de fazer, porque eu já levanto correndo, vou dormir, já estou na hora de dormir, já quero dormir, mas é uma coisa que auxilia muito. E tem muitas técnicas, vídeos. Entra no YouTube, você vai encontrar muita coisa para te auxiliar na meditação. Outra coisa importante, estar no aqui e agora, que também é uma coisa muito difícil nos dias atuais, né? Estar presente. Mas quando você está conectado, igual a gente está aqui, acabou o tempo, meu Deus, eu estava aqui angustiada antes e acabou, quero falar mais, mas está acabando. Então, assim, esteja conectado com o presente. Quando você consegue estar conectado com o seu presente, com certeza você está mais alinhado ao seu propósito. E viva com amor, né? Viva a vida com amor. Eu vejo, eu acompanho tanta gente. Às vezes eu falo, gente, só precisava de mais amor aí. Só precisava de mais afeto. Só precisava de mais comunicação, né? De mais união. Então, viva com mais amor. Tem que investir nisso, né? Investir no amor. E aquilo que a gente falou. Quando a pessoa, às vezes, não sabe o seu propósito, é difícil ela, dentro da missão dela de vida, ela conduzir as coisas com amor. Então, viva com amor. Ache o seu propósito para você conseguir viver com amor. E eu tenho alguns minutinhos para responder perguntas. Ah, e outra coisa, no final de cada capítulo do nosso livro, existe ferramentas com práticas. Então, no meu capítulo, existe uma ferramenta onde eu criei, né? Porque eu inventei assim, mas junto com algumas coisas que eu já conhecia, para vocês avaliarem como que está esses itens, autoconhecimento, espiritualidade, gratidão, aqui agora, meditação, como você está, ressignificação, em relação a isso, fazer uma média, ver como que você está e fazer um projeto, né, como foi falado aqui, uma meta de como melhorar e o que fazer para melhorar naquilo. Então, eu peguei essas coisas e fiz uma tabelinha lá, tá bem legal para quem tiver interesse. Você falou aí da gratidão, a live da gratidão é segunda-feira, dia 20, com a Gisele. Aí, com ela, tem sim. Eu vi a sua ferramenta e eu vou fazer. Tenho feito, cada capítulo que eu faço, em todos os capítulos tem uma ferramenta sensacional. Temos só mais um minutinho, tirar pelo menos a nossa foto, pedir as meninas para printar aí. Seu livro já chegou! Chegou! Chegou ontem. Eu vou printar aqui também. Tudo dá certo, tudo dá certo. Isso. Tirei a foto. Marisol, muito obrigada. Se eu pudesse, eu ficava aqui te ouvindo. As vezes que nós conversamos foi super agradável. Eu queria te agradecer com essa riqueza de conteúdo que você sempre traz e com muito amor e muita bondade. Eu vejo a espontaneidade com que você fala sobre isso e com que você se propõe a ajudar as pessoas. Eu queria te agradecer muito. Amei ter te conhecido, ter feito parte desse trabalho com você. Eu também, Aline, faço das suas palavras a minha. Vamos conversar mais, né? Eu acho que a gente está conversando pouco. Também acho. Também acho. Para trocar mais. Tem muita coisa aí que eu quero pegar. De você. Gratidão. Nossa, todo mundo um contribui com o outro. Gratidão a todos que participaram, que estiveram aí. Nossa, eu enchi as caixas de todo mundo, eu mandei mensagem, pus um auê para que as pessoas assistissem. Espero que tenha contribuído e que tenha feito sentido para as pessoas que assistiram. Compartilhem aí depois com as pessoas que vocês acham que seria importante ouvir o que a gente falou aqui. Beijo, Aline. Beijo, Marisol. Muito obrigada, todo gente. Mundo. E tchau. Busca pelo propósito para a gente ser feliz. Não é muito isso? Feliz. E tem como ser feliz. Escolha ser feliz. Isso mesmo. Escolha, né? Faça essa escolha de ser feliz, pelo amor de Deus. E faça as pessoas à sua volta